Viajantes bem-vividas. O Brasil é um país tropical, sempre com uma temperatura bem agradável. Mas, se quisermos sentir um friozinho, quase com ares europeus, podemos aproveitar o inverno e visitar as cidades do sul e do sudeste. Eu sou mais da praia, e vocês sabem, lá no calor ameno, mas eu também aprecio um pouquinho do frio. Sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Eu confesso que adoro frio, não para morar ou por uma longa temporada, mas para curtir um período maior em viagem eu gosto bastante. Hoje vamos falar de Campos do Jordão, carinhosamente chamada de Suíça brasileira. Exageros à parte, o inverno em Campos do Jordão proporciona um friozinho muito agradável, muito gostoso e é a nossa oportunidade, brasileiros, de tirarmos botas, tocas e casacos do armário. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Mas antes de entrarmos nas histórias da nossa viagem a Campos do Jordão e arredores, você já sabe que quinzenalmente, nas quartas-feiras, publicamos um episódio novo. Temos mais de 45 episódios publicados no canal Viajantes Bem-Vividas, lá no YouTube e no Spotify. Divirta-se ouvindo as nossas experiências de viagens e as de nossos convidados. Não deixe de curtir, comentar e encaminhar os episódios para suas amigas. A sua interação faz com que o podcast chegue a um maior número de pessoas. Nos ajude a inspirar muitas outras mulheres para que elas descubram novas possibilidades de viver a vida. Bom, e agora vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre Campos do Jordão, que fica no estado de São Paulo e é um município na Serra da Mantiqueira, uma paisagem belíssima. É o município mais alto do Brasil e, como está a 1.628 metros de altitude, tem um clima agradável durante o ano todo. Esse clima conferiu à cidade o título de Estância Climática, que significa que é o clima que atrai o movimento turístico. Pois é, pessoal, mas nem sempre foi assim. No início do século XIX, acreditava-se que o ar puro e fresco das montanhas fazia muito bem para o tratamento de quem tinha tuberculose. Isso deu origem à construção de mais de 30 sanatórios em Campos do Jordão. Começou mais ou menos pelo ano de 1874 e isso só foi diminuir ou parar lá pela época de 1940. A cidade passou a ser chamada de Cidade Sanatório. Só depois, então, de muitos anos, é que Campos do Jordão se transformou no destino turístico e badalado que é hoje. Eu estive em Campos do Jordão agora, nas férias de julho, mas visitei a cidade por 2 outras vezes anteriormente, já há muitos anos, em épocas fora do inverno. Desta vez foi uma viagem com a família, filhas, netos e genros. A ideia surgiu da minha filha mais nova para agradar a minha neta Bia, que gosta de frio. Seria o destino para a nossa costumeira viagem juntos nas férias escolares do meio do ano. E você, Lilian, o que te motiva a visitar Campos do Jordão? Bem, a nossa primeira vez em Campos do Jordão foi em julho de 1991 e a gente se apaixonou pela cidade. E não só pela cidade, como a possibilidade da gente que mora no Rio de Janeiro visitar uma cidade bem fria e que não fica longe do Rio e que dá para chegar de carro, né? Então, de lá para cá, nós já visitamos as cidades muitas vezes. A última foi em 2022. E eu acho que, embora seja muito agradável em qualquer estação, é exatamente esse clima com baixas temperaturas que agrada a gente e que faz a gente procurar visitar a cidade, né? A gente sempre foi para Campos do Jordão de carro. Nós já saímos de Paraty para Campos do Jordão e pegamos uma estrada linda que é Paraty-Cunha. Nós já partimos de São Paulo e do Rio.
sempre de carro. E você, conta pra gente como é que chegou lá em Campos do Jordão, Silvinha? Então, nós fomos de avião de Brasília a São Paulo e no aeroporto pegamos o carro que previamente a gente já tinha alugado e seguimos para Campos do Jordão. Mas eu quero contar uma historinha de família aqui. A minha filha mais velha e o marido não aderiram ir com a gente para Campos do Jordão. Nós ficamos chateadas, né, eu e minha filha, e esse foi o lamento durante o primeiro dia de viagem. A razão era que exatamente no dia da viagem era aniversário da minha filha mais nova, que estava comigo lá, e também era aniversário de casamento da filha mais velha. E nós queríamos comemorar todos juntos. Acabou que o casal decidiu de última hora se juntar a nós. No mesmo dia que eu peguei o voo, sem a gente saber de nada, eles saíram às 2h da manhã com as crianças de carro e praticamente chegaram a Campos do Jordão junto com a gente, umas horinhas depois. Foi uma super, hiper surpresa e a gente amou. A alegria se restabeleceu. Então, fica aí a dica. Quem quiser se aventurar, achar as passagens aéreas muito caras e gostar de dirigir, né, dá também para ir de carro, mesmo de Brasília, que são 1.147 quilômetros. Uma boa aventura, né? Nós ficamos uma semana e achamos um bom tempo, bem legal. Para quem vem de longe, o melhor é aproveitar um tempinho maior na cidade e até visitar mesmo os arredores, né? Lilian, conta então pra gente e pras nossas ouvintes quantos dias você, que já foi várias vezes, costuma ficar em Campos do Jordão. E você acha que é um tempo suficiente? Que surpresa deliciosa, hein, Silvia? Maravilhosa. Poder juntar todo mundo, né? Os netos, muito legal. Minha neta Bia, então, delirou quando viu os primos, ficou maravilhada. Amor. Bem, o fato da gente não estar longe, né, Silvia, e da gente poder decidir a viagem para Campos do Jordão, assim, mais perto da data, né, porque como não tem aquela antecipação de ter que comprar a passagem aérea e tal, a gente vai, às vezes, monitorando o tempo, né? Quando a gente vê que vai estar um fim de semana com um tempo gostoso, um solzinho e tal, é mais fácil da gente se organizar para poder visitar, né? Então, a gente acaba ficando assim, um fim de semana prolongado. A gente vai na quinta e volta no domingo, ou às vezes vai na quarta para voltar no domingo. Então, é mais ou menos isso. Não é que seja um tempo suficiente, porque ali tem muita coisa para fazer, não só na cidade, como no entorno. Mas como a gente tem tido a possibilidade de ir com mais frequência, de uma vez a gente visita umas coisas, numa outra a gente visita outras, né? E o fato da gente ir de carro, né, também propicia que a gente possa fazer esses passeios no entorno, né? As estradas são muito boas, são muito bem sinalizadas, então as nossas estadias têm sido curtas. Bom, em termos de hospedagem, eu vou deixar uma dica. É outra coisa que a gente tem que pensar, né? Especialmente quando você vai na alta temporada, né? Para julho, a alta estação, então, reserve a hospedagem com bastante antecedência. A gente meio que se enrolou, porque ficou naquela de vai, não vai, a filha vai, filha não vai, vamos manter. E quando a gente foi procurar hospedagem, já estava com quase tudo lotado, né? Pelo menos aquelas hospedagens com preços razoáveis. A gente chegou até a pensar em alugar uma casa, até mesmo em cidades ali próximas de Campos do Jordão, mas a gente estava querendo folga, né? Uma semaninha só, não queria se preocupar com o café da manhã, essas coisas, e optamos mesmo em ficar numa pousada. Nós ficamos na Vila Florata, também fica na Vila Capivari, mas ela é um pouquinho para cima da rua principal, então ela fica assim num alto e é bem quietinha, tem uma paisagem linda da serra, muitas araucárias, muita vegetação, e você ouve assim os passarinhos. Embora simples, o atendimento era muito bom, era muito bem localizada e o café era bem gostosinho. Tinham diferentes tipos de quartos, alguns mais simples, outros um pouquinho melhores, alguns com varanda, que foi a que eu fiquei, e era uma delícia, porque na parte da manhã, assim, quando a gente acordava, eu abria as janelas e vinha aquele sol gostoso da manhã, né? Com aquele friozinho, mas o solzinho esquentava tudo, e todo
todo mundo vinha fazer um ponto de parada na parte da manhã ali, logo depois do café ou antes do café, para pegar esse solzinho ali na minha varandinha. Foi muito gostoso. Já os outros quartos que não tinham essa varandinha, que ficam mais na parte dos fundos assim, eles são mais geladinhos, mas também bem gostosos. Para uma família, por exemplo, um casal e 2 filhos, o espaço já era um tiquinho pequeno. Para o casal só, o espaço é bem legal. As vantagens, então, são o chuveiro é excelente, o café é bem bom, o atendimento em geral é muito gentil, o estacionamento é gratuito e a única coisa que eu estranhei bastante é que eles não têm canal a cabo. A TV só tem canal aberto, não tem TV fechada, né? E eu tava louca para, no friozinho da noite, assim, ligar lá um streaming e ver um filminho, que eu gosto de fazer isso de noite, e não deu. E aí eu fiquei com preguiça de colocar no celular, né, que é muito pequenininho, e aí não pude ver um filminho. Mas e você, Lilian, quando você vai para lá, onde que você costuma se hospedar? Silvia, como nós já fomos muitas vezes, né, nós já ficamos nas mais diversas pousadas, né? Antigamente, né, não sei se você também fazia assim, mas a gente antigamente chegava na cidade, né, e só então a gente ia procurar as pousadas. A gente já ia com algumas dicas, né, aquele guia, né, guia 4 rodas, a gente já tinha umas ideias das pousadas, e aí quando a gente chegava é que a gente ia procurar. Isso mudou completamente, né, não tem mais condições da gente viajar dessa maneira. Eu acho Campos do Jordão uma cidade cara, tá? Principalmente na alta estação, embora tenha opções para todos os bolsos, né? Tem pousadas desde as mais simples às mais sofisticadas. E nessa época, como você disse, é muito procurado, né? Porque a gente quer curtir esse friozinho e aí realmente fica mais difícil você encontrar quando deixa mais para perto da data. Nós ficamos assim em 2 pousadas das 2 últimas vezes e que eu vou deixar aqui a dica, o nome, porque realmente eu acho que vale muito a pena. Uma se chama Vila Amistá. Ela fica em Capivari, que é praticamente no centro, né? Pertíssimo do centro. Você vai a pé para tudo. Você deixa o carro no estacionamento. A gente achou assim, essa pousada charmosérrima. Podia ser assim considerada um hotel boutique, né? Piso aquecido, as coisinhas de banho, né? Sabonete, shampoo, roupa de cama e de banho assim, super cheirosas, um cheiro delicioso, tão gostoso que quando eu voltei de viagem eu fui procurar na loja aqui no Rio de Janeiro se eu encontrava esses cheirinhos, né? Café da manhã excelente e uma coisa que tem em algumas pousadas de lá, não sei se na sua eles faziam isso, é que eles ofereciam um chá da tarde, um lanche à tarde, tipo 5 horas, eles serviam um lanche e era assim muito farto, muito gostoso, já incluído no valor da diária, né? Isso é uma coisa muito boa. Os ambientes assim da pousada, todos de uma decoração elegante, sabe? No jardim, é um jardim que fica pro lado da pousada, tem aquele fogo de chão, sabe? Na área dos jardins, você pode sentar ali em volta para tomar um vinho, para bater papo, muito simpático. Então essa é assim, nota 1000. Já a outra que a gente ficou se chamava Dom Hotel Boutique, mas ele era uma pousada mais simples, tá? Muito bonitinha, charmosa também, confortável, bem decorada, mas ela ficava num bairro mais afastado do centro. Então, era preciso pegar o carro para você ir até a cidade, para passear, procurar restaurantes e tudo isso. As amenities, né, shampoo, essas coisas eram da L'Occitane, então era uma coisa caprichada. Café da manhã muito bom. Agora, o nosso quarto, ele ficava de frente para a rua, que na verdade era um caminho para você ir para a Pedra do Baú. Então, de manhã cedo já tinha um certo barulho de trânsito, de carro, às vezes de caminhão e tal. E o meu filho ficou em um que eu também pensei de deixar aqui a dica, que se chama Ort Hotel, é ORT, que tem sido avaliado como um
dos melhores hotéis de Campos do Jordão. E o meu filho falou assim para mim que eu achei interessante. Ele falou: mãe, é um hotel mais caro, mas você ficar no hotel, você desfrutar daquele espaço do hotel, é parte da experiência em Campos do Jordão. E vale muito a pena. Não é um local onde você vai mais no sentido de vou na hora de dormir, entendeu? Ele falou: dá para você passar uma tarde no hotel ou passar uma manhã no hotel, porque é um lugar muito agradável, oferece muitas opções de lazer, né? Ah, Lilian, adorei essas dicas desses hotéis mais requintados, e eu acho que é super bom mesmo quando você tem esse planejamento, né? Principalmente se você quer dar uma descansada ou faz uma viagem mais romântica, vale curtir a estrutura do hotel, sim. Agora é isso, né? São hotéis mais requintados e o preço, como você disse, que lá tudo é mais caro, devem ser bem altos. Mas veja só, Silvia, esse hotel que meu filho ficou, eu até comentei com ele que era um hotel muito, assim, não estava no padrão de hotel que eu frequento, e por isso ele fez esse adendo, né, mãe? Uma vez ou outra você fazer e aproveitar o hotel dessa forma. Agora, esses outros 2 hotéis que eu fiquei, eles não eram carérrimos, e também eu fui fora de temporada. Eu acho que nessa época que vocês foram, né, realmente tudo fica bem mais puxado, né? A gente, como tem essa possibilidade de resolver o hotel mais próximo da ida e também indo fora de temporada, é uma coisa bem mais razoável, né? Então, como eu já falei para vocês todos, né? Nós já visitamos Campos do Jordão em diferentes épocas. Mas assim, a gente já teve em épocas que não são alta temporada, mas já são bem mais fresquinhas, de pegar 10 graus, 8 graus e tal. E também já fomos numa época de clima bem tranquilo. Você que esteve lá agora em julho, como é que estava assim? Foi essa época bem fria? Como é que foi o tempo por lá? Pois é, varia bastante a temperatura assim durante o dia, né? O que a gente observou é que não chove, então isso já é uma coisa boa. Pelo menos não choveu nenhum dia que nós estávamos lá. E começa assim, como eu falei, a manhã é aquela manhã ensolarada, gostosa. Então 7 horas da manhã, 6 horas da manhã você já tem um sol, 8 horas, que é a hora ali que a gente estava tomando café, 8h30, uma delícia. Era tão quente para andar na rua que no primeiro dia que a gente saiu tudo encapotado, segunda pele, casaco, não sei o quê, a gente teve que ir no meio do caminho tirando tudo, porque era muito calor. Então, dali em diante, a gente começou a ir só com uma blusa de manga até curta e levava uma sacola com a segunda pele, o casaco, para todo mundo, né? Criançada e adulto. Só meu genro, que é doido, que andou de Havaiana o tempo todo, manhã, tarde e noite, mas ele faz isso em qualquer lugar do mundo, então vale para lá também. Ele ama uma Havaiana e não sente frio. E a gente saía, então, sempre desse jeito. Mas quando chegava ali pelas 13 horas, era um negócio engraçadíssimo, era quase como uma Amazonas, antes da chuva, depois da chuva. O sol sumia de repente, e aí o frio começava a chegar, e aí sem sol, aquele friozinho era de doer, e aí a gente já tinha que entrar num banheiro e colocar a segunda pele, colocar blusa de manga comprida, e daqui a pouco precisava colocar o casaco, então variava assim, a parte da manhã bem quentinha, a tarde começava, e quando ia entardecer, ali pelas 18 horas, já estava bem frio, as noites já eram bem mais frias, no final da tarde a gente já tinha que pôr o casaco mesmo, aquele casaco pesado, e a gente chegou a pegar no início da noite um dia com 4 graus centígrados. Para mim, que não sou muito chegada no frio, eu tava morrendo de frio, para mim é frio demais. Mas, para você que nos ouve, né, Campos do Jordão é uma boa opção de destino em várias épocas do ano, como a Lilian já experimentou e já disse pra gente aí. Se você gosta de frio, vá no inverno, aproveita o inverno, mas se você puder fugir do mês de julho, né, que é a altíssima temporada, você ainda pode usar o agosto e o setembro, que não é férias escolares e que você dá uma fugidinha dessa confusão de muita gente, né, porque o que me incomodou bastante em julho é que a cidade fica, não é cheia não, gente, é lotada de turistas. Passear naquela rua principal era um desafio, porque você tinha que ir
desviando das pessoas e assim, batendo nas pessoas e pedindo desculpa, porque gente pra caramba. Não me agrada visitar lugares assim. Então, a opção de viajar na alta temporada é porque é uma viagem de família e as crianças têm férias de escola e tem que ser nessas, né? Mas eu acho que você podendo, né, curtir uma cidade mais vazia e ainda mais barata, é muito melhor, né? Aí eu destacaria aí o mês de abril, que tem a festa do Pinhão. Eu amo o Pinhão, gente. Eu sou lá de Curitiba, né? Nasci no Rio, mas fui criada em Curitiba. Então, Pinhão me traz todas as memórias de infância. E é, pra mim, uma iguaria que eu recomendo experimentar para quem não conhece. E se você não gosta mesmo de jeito nenhum de frio, então opte lá por outubro, novembro, dezembro e evite de novo janeiro a março, porque é um período que chove muito. E aí não vale muito a pena. Além do que, janeiro também é alta estação, né? Por conta das férias escolares. Então, curta aí, escolha qual é o teu maior desejo, se você gosta da muvuca mesmo, muito agitado, se você gosta de mais frio, menos frio, e opte pelo tempo que você achar melhor. Passear numa cidade quando tá assim, tudo é chato, né? Porque assim, os restaurantes ficam cheios com muita facilidade, né? O comércio também, qualquer loja que você queira entrar, tá tudo com muito movimento. Acaba que não é... Mas quando não tem outro jeito, vamos assim mesmo, né? É isso aí. O negócio é viajar, né, Lília? Uma época que eu já ouvi falar, eu nunca estive lá nessa época, mas parece que também é bem interessante, é o Natal, porque eles têm preparado a cidade, enfeitado a cidade, querendo puxar meio para o estilo do Natal Luz lá em Gramado. Não é a mesma coisa, mas a cidade fica muito bonitinha, sabe? Toda enfeitada, com luzes, então deve ser bem interessante também. Meu filho vai para lá com mais frequência e ele me falou sobre a cidade nessa ocasião. Agora, gente, nós vamos para a melhor parte do episódio, que é poder falar um pouquinho das atrações turísticas, né? E aí nós combinamos, eu e a Silvia, que cada uma ia dar 3 dicas de lugares que seriam, assim, super legais para vocês visitarem, né? Eu vou falar de uma que eu sempre chamei de Horto Florestal, mas eu acho que tem um nome, parque, sei lá o quê. Parque Estadual de Campos do Jordão agora. Eu sempre conheci como Horto Florestal. E assim, é um lugar belíssimo. Nós dois, eu e meu marido, adoramos visitar Jardim Botânico e Horto nas cidades que a gente vai conhecer, né? E esse de Campos do Jordão sempre faz parte dos nossos passeios por lá, né? Mas a gente tinha ficado uns anos sem visitar Campos do Jordão e da última vez que nós fomos, nós ficamos assim muito surpresos quando a gente chegou ao Horto Florestal, porque o espaço tinha passado por muitas melhorias, né? Tava assim de uma outra organização e cuidados. A área é imensa, né? Araucárias, que é uma árvore que eu amo de paixão, então muitas araucárias, né? Tem áreas assim com árvores gigantes, né? Laguinho com carpa, trilha, pontes suspensas, tem até uma trilha que se chama Trilha das Pontes Suspensas, que eu acho que deve ter umas 4 pontes daquelas de madeira que você vai andando e balança, né? Tem um passeio de um trenzinho turístico que faz um roteirinho, um tourzinho lá por dentro. Tem 3 restaurantes assim muito legais. Um se chama Dona Chica e outro se chama Prato. O terceiro eu não me lembro o nome. Nós chegamos a fazer um lanche num deles e tem uma graciosa capelinha. Então, assim, é um lugar lindo, você passa o dia, né? A gente passou uma tarde lá, passeamos para lá, caminhamos para cá, sentamos para lanchar, tiramos milhares de fotos. É muito, muito, muito agradável. A segunda dica, nossa, de lugar que a gente acha assim muito bacana para conhecer, é o Museu Felícia Leirner. Eu não sei se é assim que se fala esse sobrenome. Conta com uma imensa área verde, são mais ou menos 35 mil metros quadrados. Também assim, com muitos caminhos, com muitas trilhas. E ao longo desse parque estão espalhadas esculturas brancas, esculturas de cimento ou de granito, tá? De uma
uma artista plástica polonesa que se chama Felice Lerner, né? E que deu nome a esse parque. Eles também têm um auditório muito bacana, tipo um anfiteatro, onde acontecem apresentações musicais. É um parque que tem assim uma pegada meio de valorização da cultura, né? Bem, a terceira dica é um lugar que eu considero imperdível lá em Campos do Jordão e que eu fiquei muito feliz. Eu conheci na penúltima vez que eu estive lá, porque eu acho que assim é uma coisa que você vê muito em outros países e eu ainda não tinha visto lá em Campos do Jordão. Ele se chama Parque Amantiquir, tá? Ele foi construído por um engenheiro agrônomo e paisagista que se inspirou nos parques que ele visitava em viagens internacionais e ele achou que Campos do Jordão merecia ter um parque desse mesmo porte, né? Ele também é chamado de Parque Amantiquir ou Jardins que Falam e ele existe desde 2007, conta assim com uma área de 60 mil metros quadrados, só para você ter uma noção do tamanho. Mais de 700 espécies diferentes de plantas. O grande destaque deles são assim os belíssimos jardins temáticos. São vários. Tem jardim japonês, jardim chinês, tem jardim de tudo quanto é tipo italiano e inglês. É muito lindo. E o terreno, ele tem desníveis, né? Ele tem elevações. Então aquilo tudo assim muito bem cuidado, com paisagismo. As placas indicativas são todas coloridas. Tem um lugar que eu tirei uma foto lá que você jura que você está nos Jardins de Monet, sabe? Mas é muito bonito. Tem uma casa na árvore, logo que você entra no parque do lado esquerdo, tem uma casa na árvore que, pelo que eu entendi, esse proprietário do parque, quando ele vai a Campos do Jordão, ele pode se hospedar nessa casa se ele quiser. É uma casa com sala, quarto, banheiro, cozinha, varanda de verdade, mobiliada, uma graça. E a gente pode subir, né? Tem a escada bacaninha, você sobe, visita essa casinha. Tem épocas que quando eles estão por lá, essa casa fica fechada, né? Porque aí eles estão ocupando. Então é assim, muito bonito. Tem restaurantes, tem 2 labirintos super bonitos e tem vários mirantes que você observa áreas do próprio parque, né? E tem uma dica bônus que eu acho que a Silvia também deve ter feito esse passeio, que é um passeio muito pequenininho, mas eu acho super bonitinho, que é você pegar o bondinho que sai da estação e vai até o portal da cidade. Agora é a vez da Silvia. Esse bondinho é super turístico, né? Ele passa pela rua principal e vai buzinando aquela coisa bem de voltar nos tempos, assim, né? Aquela coisa de memória de criança. Muito bonitinho. Exatamente, E ele é todo colorido, então chama a maior atenção. As minhas netas ficaram encantadas, ficaram fazendo a maior coisa com o tal do bondinho. É uma gracinha. Pois é, então, como a gente estava numa viagem com crianças, né? A gente também fez passeios que tivessem essa opção para a criança se divertir. O que a gente fez primeiro? A primeira atividade foi ali mesmo, na Vila Capivari, visitar o Parque Capivari, que está ali bem no miolinho, né? E o programa dali, em especial, é subir o teleférico. E é uma vista linda de lá de cima. O teleférico, ele tem 2 formas de você subir. Você pode subir nas cabines fechadas, que dá 6 pessoas, ou no mesmo teleférico ele tem uma cadeira aberta, onde só vai uma barra de ferro assim, fechada na altura do umbigo, né, da barriga, e aí você vai aberto para aqueles mais aventureiros que não tem tanto medo da altura. A gente, obviamente, optou, né, até por conta do frio e também por conta das crianças, para ir na cabinezinha fechada, que é toda de vidro, e a gente sobe olhando aquela paisagem linda de cima, toda arborizada, cheia de árvores, e para trás vendo a imagem da cidade ali no centro. Então tem ali um laguinho, um riozinho, a parte das ruas, do movimento, da roda gigante. Então ali você tem uma paisagem muito bonita.
Nesse teleférico, também tem a opção de fazer um trenó, uma trilha ao lado da trilha do teleférico, cheia de curvas. Você vai num trenó, mas é um trenó assim, como se fosse um barco. Eu acho que é mais uma canoa que segue aquele trilho ali. O trenó é assim, porque quando eu falou trenó, eu imaginei aqueles trenós lá dos Alpes, né? Aquela coisa da neve. Mas é tipo um barco que sentam duas pessoas, uma pessoa na frente e outra atrás, e aí segue naquela trilha bem rápida e ele é aberto. Então são para os mais aventureiros. Óbvio que a meninada quis fazer esse passeio e fez lá. Eu não fiz esse, não. Adorei subir no teleférico. Lá em cima é muito bonito. Tem um barzinho, tem uns bancos que você pode sentar, pegar sol. E tem uma mureta grande que você fica avistando, né, toda a paisagem, que é uma guerra, porque todo mundo quer parar ali para tirar foto. Então você tem que ficar ali com a maior paciência. É a questão de ir na alta estação. Fica com aquela paciência, esperando a fulana que vai tirar foto com 1001 poses pra cá, levanta o queixo, abaixa o queixo, olha pro lado. E aí, quando ela acaba, você vai lá e entra e faz a sua foto. E faz bem rápido, porque você fica constrangido de tomar o tempo da pessoa que vai vir atrás de você. Coisas de turista, meu Deus. Mas super vale a pena. Eu acho que é um passeio bem legal. As crianças gostaram bastante, eu também, nós todos gostamos. Então, quando a gente desceu do teleférico, a gente aproveitou aquela parte de baixo que faz parte desse Parque Capivari. Então, ali você tem pedalinho, você tem uns barquinhos de madeira bem turísticos que você tem como se fosse um pedalinho, mas só que com o design de um barquinho, né? E aí você faz com as crianças amaram também fazer esse passeiozinho ali pelo riozinho. Que mais? Tem aquela bolona, uma bola, meu neto amou isso, é uma bola, um balão bem grandão, que a criança entra dentro, né? Criança e adulto, acho que adulto também pode, mas eu só vi criança. Entra dentro daquela bola, aí eles enchem aquela bola de ar e aquele balão bem grandão fica rodando na água. E achei super engraçado, porque meu neto, que tem 7 anos, ele se autodesafia, né? Ele queria ficar de pé nesse balão. Enquanto ele não conseguiu dominar aquele balão para ele ficar de pé, ele não sossegou e ele conseguiu ficar de pé. A criança é uma coisa impressionante, ensina muita gente. E olha, fizeram ali, tem uns banquinhos também que você senta assim, tipo Mini arquibancada? Mini arquibancada, exatamente. Que os pais ficam ali sentados, se quiserem pegar um solzinho, enquanto a criançada se diverte. Ali mais pra frente tem também a roda gigante. Então tem várias coisinhas boas pra se distrair ali. Além de que bem pertinho tem tipo um comercial ainda, que não é na rua principal. Se você atravessar, você vai chegar naquela rua principal, que eu agora não sei o nome, mas a rua bem no centro da Vila Capivari. Mas pertinho do parque também tem vários restaurantezinhos pequenos, assim, de sorvete, de açaí, de tudo que é coisa que tem lá para a criançada se divertir, né? Pipoca, tem um monte de coisa para adultos e crianças, mas as crianças acharam o máximo. Chocolate, né? Tem o chocolate quente, tem várias coisas feitas de chocolate, então é uma diversão aquilo ali. Ali com criança você fica horas, né? Bom, outra atração que a gente já falou lá no início é a história de andar pela própria Vila Capivari, né? Aquele centrinho ali que é cheio de lojas, como a Lilian já disse, e muitos restaurantes. A gente comeu ali uma vez, 2 vezes, sei lá. Mas é bem gostoso também. Então ali também é um passeio legal. Mas outro passeio que nós fizemos, que foi bem interessante, é o Parque Tarundu, que é tipo um parque de diversões. Tem 35 atrações e que agradam a adultos e crianças. Então tem todo tipo de coisa. Tem para adulto, por exemplo, tem tiro ao alvo, tem uns desafios para você subir como se fosse uma montanha, mas só com um pezinho só para você apoiar. Você não tem onde apoiar. Então tem tudo muito desafiador. E o que eu fiz, assim, que adorei
aí que toda a família fez, e eu fiquei impressionada com a coragem das crianças, que, olha, tem que tirar o chapéu, viu? Porque os adultos ficavam amedrontados, mas as crianças curtiram pra caramba. A gente fez a tirolesa. E foi muito engraçado, porque a gente foi fazer a compra, né? Já tem aquele perrengue da fila quando você chega. É um lugar enorme, um parque muito grande, o estacionamento é imenso. E a gente chegou mais ou menos umas 9h30, 10 horas e aquilo já estava lotado. E a fila é daquela de você cansado e ficar de pé esperando para comprar o ingresso. Então essas são os perrenguices da alta estação, né? Mas enfim, na hora que chegou nosso tempo de comprar e ficamos ali, né? O que pega, o que não pega, não é um negócio muito barato. Eles têm atrações separadas que você pode comprar. E tem o pacote, como se fosse o pacote, que você compra vários brinquedos juntos, várias atividades juntas. E o grande chamariz econômico lá é dizer que um desses pacotes, né? O nome não é esse que eles usam, não. Combo. Não é combo, não. Eles têm um nomezinho lá específico, não. Mas junto um monte de atividades. Passe. Também não é, mas enfim. É um nome que eu agora não tô lembrando. Eu não lembro agora. Passaporte, lembrei. É o passaporte. Tem 2 tipos de passaporte. Esse passaporte, eles induzem a você comprar o tal da passaporte mais caro, com mais atividades, dizendo que você pode repetir quantas vezes quiser os brinquedos. Aí a diferença não é tanta, tem muitos brinquedos nesse passaporte, você acaba comprando. Mas eu vou lhe dizer, já vou dar a dica aqui do aprendizado. Não dá tempo de repetir. Então, não pense bem se vale a pena. Mas a outra coisa da compra, então nós tínhamos lá tirolesa double. Aí a gente olhou, né, o povo fazendo a tirolesa e viu que tinham assim 3 pessoas juntas, elas saltavam juntas para tirolesa. Aí a gente pensou assim, será que essa é a double? Tal, ficamos naquela ali conversando, mas ninguém perguntou o que era double. Mas double como, gente? Double é 2, ali tem 3. Eu digo, vai ver que ela é double, mas também pode ir 3, né? Olha a explicação que eu inventei na hora. Sei que a gente comprou a tal da double. Você não vai acreditar. Quando a gente viu a double, era a mais alta de todas. Lá, imensamente alta. Eram 3 níveis de subir escadas para chegar na double, que depois a gente descobriu que era double porque fazia um trajeto, que era bem longo, e depois um outro trajeto. Você descia lá, esperava, entrava na fila de novo e fazia o outro trajeto, que era muito rápido. Ele era um pouco mais baixo, mas era muito rápido. Então, por isso que ela é double. E aí, nós fizemos todas essa double. E, olha, eu vou lhe dizer, sinceramente, eu já fiz outras tirolesas, mas o negócio era tão alto, que eu fiquei assim, socorro, acho que eu vou desistir. Eu comigo, né? Mas eu estava descendo com a minha filha e a minha neta mais nova. E ela estava tão animada que eu digo, ai, meu Deus, eu não posso desistir. Olha o exemplo que eu vou dar. Eu sei que aí eu meio que falei pra moça assim, eu acho que eu vou desistir. Ela disse assim, sente, em vez de ficar de pé, sente. Nossa, foi uma dica que eu aprendi pra toda a vida. Se você senta, você acaba indo pelo impulso e você não tem que se jogar, né? Porque o fato do se jogar é que é muito complicado, pelo menos pra mim. Então deixo a dica aí que pode ser que sirva pra alguém. Mas foi muito gostoso. O medinho só dá ali na hora de você descer. Depois é uma delícia, porque você vai olhando e contemplando aquela vista toda e é uma farra. A gente gritava pra caramba e se divertiu pra caramba. Foi muito bom. Todo mundo amou essa tirolesa. Eu acho que não pode deixar de incluir no seu pacote lá do Parque Tarandu. Tem também o Boia Cross, que eu também gostei pra caramba. Você desce de uma rampa bem alta, numa boia mesmo, e aí escorrega naquela rampa e cai dentro de uma montanha de bolinha, como se fosse uma piscina de bolinha. E aí o que acontece? As crianças que são magrinhas, elas vão pra cima assim, tangenciando as bolinhas. E a gente que é mais pesada, a gente vai e se enfia no meio daquelas bolinhas. Parece que você ficou enterrado pelas bolinhas. Mas é divertido, é bem gostoso. A sensação meio que é de morte, né? Vou ficar enterrada aqui, não vou sair nunca mais. Mas vale a pena. É tudo
para oriçar sua adrenalina, né? Você tem que gostar disso. Agora, o que é chato é que todas essas atividades, né, principais, elas têm uma fila muito grande. Então, por exemplo, a tirolesa, a gente gastou mais ou menos 2 horas em fila. A gente teve que subir uma fila imensa, depois você subir aquelas escadinhas, daí esperar a sua vez. E depois que você fez a primeira parte, você para de novo numa fila e tem que esperar de novo. Então, só ali você gasta na fila umas 2 horas. E a tirolesa mesmo é segundos, né? O que? Não dá, acho que nem 5 minutos a descida. Então, é um tempo muito grande para você curtir a atividade. Por isso que não dá para você repetir, porque você já consumiu ali umas 3 horas, 3 horas e meia, só nesses dois aí, boia cross e tirolesa. Então, tem que ver. Mas foi muito bom. As crianças ainda fizeram patinação no gelo, fizeram... que mais que elas fizeram? Várias atividades. Tem muita coisa. A sugestão, entra lá no site deles, veja todas as 35 atrações e escolha aquilo que você quer, vá já pensando o que você vai, quanto tempo você vai ficar lá e o quanto que dá para fazer, né? A dica também é que no centro, para aqueles que não gostam muito desse tipo de aventura, no centro do parque, com a visão para todas essas principais atrações, tem um baita de um restaurante muito confortável, com uma parte externa, como se fosse uns guarda-sóis bem grandes, né? Uns sombreiros, não sei como é que chama, ombrelones daqueles bem grandes, e as mesinhas, um serviço de atendimento bem bom dos garçons, e ali você pode pedir petisco, bebida, a gente degustou um vinho, tava uma delícia. E dentro tem um restaurante que também você pode almoçar se quiser, um self-service. A gente não almoçou, mas a gente pediu umas batatas fritas e eu vou lhe dizer que foram as melhores batatas fritas que eu já comi. Eu não gosto muito de comer batata frita, mas aquelas estavam maravilhosas, super sequinhas, recomendo. Pra mim, além do ambiente com o solzinho, mas com coberto, né, e bem confortável, ainda tinha música ao vivo, então muito gostoso, uma música boa, um casal cantando música e violão, tava uma delícia. Super recomendo. Outro passeio que a gente fez foi também o mesmo que a Lilian falou, do Horto Florestal ao Parque Estadual de Campos do Jordão, e foi uma super atração para as crianças. Eles curtiram bastante o horto e nós também. É um lugar que tem muito espaço para andar, tem uma horta maravilhosa que a gente anda passeando por dentro da horta e identificando as plantinhas, tudo com nomes, muito bonitinho. As crianças, é quase um programa educacional, porque você vai falando para as crianças, olha, isso é isso, aquilo ali, eles cheiram, eles veem como é que plantam, fazem perguntas, então é uma diversão para as crianças também. Tem vários locais que tem balanço, tipo parquinhos, né, com várias coisinhas de parquinho, então tem balanço, escorregador, cavalinho, um monte de coisa, que as crianças se divertiram ali e a gente ficava olhando eles brincarem, sentadinho ali no banquinho, aproveitando o solzinho, que era maravilhoso. E como a Lília já falou, tem vários restaurantes lá, né? A gente gostou muito. A gente provou na Dona Chica. A Dona Chica tem um restaurante, tem um truck, tipo um truck. E aí a gente não quis ficar lá no restaurante e sentou no parque, porque existem várias mesinhas espalhadas ali perto desse truck também. E a gente pediu o pinhão, que eu recomendo de novo. Nesse restaurante do truck ou lá dentro do Dona Chica. O pinhão vem descascado, que o pinhão é uma delícia, né? O chato do pinhão é tirar o pinhão da casca, né? Tem uma dica, você tem que morder naquela coisinha assim mais gordinha, e aí você morde ali e o pinhão sai pela parte do outro lado, né? Mas muito melhor é você comer ele descascadinho e quentinho, e tava maravilhoso. As crianças se deliciaram, porque ali perto também tem vários outros quiosquezinhos, tem uns restaurantezinhos menores e tal. Então tinha um lugar que vendia bolos diversos, chocolate quente. Então as crianças adoraram o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tem uma outra banquinha de pipoca. A Dona Chica sai por lá e pra cá, brincando com as crianças, né? E mexendo com um com o outro. Então acaba sendo uma coisa icônica, né? Bem divertida.
E nesse parque também, nesse horto, também tem a tirolesa e arvorismo. Então, e é mais baixo, bem mais baixo. Dá para fazer adultos e crianças, os pais junto com as crianças. E também é uma outra opção para quem não quiser essa tão alta lá do Tarandu, né? E é um lugar bem gostoso, tanto para adultos como para crianças. Dá para passear, tem essas pontes que a Lilian já falou. Eu acho que são 3 aqui, uma repetir aí com a da Lilian, mas para criança eu queria destacar que ela é muito gostosa para levar as crianças. Não, foi muito bom você falar isso, porque assim, é um lugar, o horto, que serve para programação para a família inteira, né? Qualquer pessoa que chegue lá vai encontrar uma maneira de aproveitar o local. Eu também gostei muito, sempre fui para passear, para caminhar e tal, mas achei dessa última vez que ele estava realmente muito diferente, mais bem cuidado, e aquelas árvores também, além da araucária, que é linda, tem aquela, não sei se você, como é que estava agora quando vocês foram, mas aquela que se chama plátano, que ela fica com as folhas amarela, laranja, cor de ferrugem. É muito lindo, né? Dá um colorido, né? Muito bonito. Elas não estavam assim com essa cor maravilhosa, não. Mas estava meio assim, ferrugem. Eu até mostrei para as meninas e falei que é o tipo da árvore que tem lá no Canadá, né? E aí já falei do Canadá. E é isso aí. Todo momento com criança é um momento lúdico, né? Histórico. Que sempre você traz alguma coisa para contribuir ali. Eu acho esse clima frio, você estava falando do chocolate quente, que ele é realmente convidativo, né? Pra gente degustar chocolate quente lá, todo dia a gente tinha um momento de sentar, comer uma torta, tomar um chocolatezinho quente. Também é muito, muito bom pra gente comer um fondue, né? E eu vi que vocês fizeram essa programação lá. Eu vi que vocês foram comer um fonduezinho aí. Eu queria que você contasse pra gente onde que vocês comeram fondue e o que mais que você considera assim, interessante em termos de restaurante. Pois é, nós, lembrando aqui, né, que eu contei mais cedo, que no dia que nós chegamos era o dia das comemorações, né, dos aniversários. Então nós já tínhamos reservado, e aí tem que reservar mesmo, especialmente na alta estação, à noite pra gente curtir o fondue do Toribinha. Restaurante chama Toribinha. Gente, que lugar bonito. Esse Toribinha é fantástico. O espaço do restaurante é muito bonito, bem assim, a luz de vela, bem romântico, bem gostoso. O serviço é de 10 estrelas e o fondue, e olha que eu já comi com fondue na minha vida, mas esse foi o melhor fondue que eu já comi na minha vida. Estava hiper saboroso. Ele é um fondue que vem de tanto carne, queijos e chocolate, né? Os 3. E é muito, muito bem servido. É com filé mignon, uns cubos de filé mignon enormes. É muito, muito saboroso. Altíssima qualidade, tanto do queijo como da carne e do chocolate. Toda a família amou. Manu é a minha neta mais nova, só queria ir lá todo dia. Ela achou que a vida era assim. Todo dia eu vou ao Toribinha. Porque o Toribinha é um restaurante sofisticado, né? Então é bem mais carinho. Mas acho que deve a história do hotel do seu filho. Acho que vale você ter a experiência. Não é um restaurante para você ir todo dia, mas vale a experiência. E uma das coisas que eu achei bem legal é que eles criaram uma estrutura assim. Quando foi entrando, né? Eu vi aquele lugar todo com meia luz, romântico, bonito. Eu digo, meu Deus do céu, com essas 3 crianças aqui vai ser um caos. Imagina se tiver um casal sentado do lado. Como é que a gente vai controlar o silêncio dessas crianças para não atrapalhar o romantismo? Mas eles já pensaram nisso muito antes de mim, porque eles já nos conduziram para um salão que eram só famílias. Eu achei ótimo. Porque eu acho ruim quando você tá, né, num casal, você tá querendo curtir ali o romance e você chega num lugar, tá ali aquela confusão de criança e a mãe chama atenção e a criança grita. É muito chato. Então ali eles têm uma área toda também bonita, com meia luz, excelente atendimento, tudo sofisticado, mas para quem tá com criança que não vai incomodar o casal que tá lá comemorando, né, aniversário de casamento, ou seja lá o quê. Então ali eu acho que foi super legal e super recomendo. É um lugar que, assim,
É um carinho pra alma da gente, vale a pena. Mas não esqueça, faça reserva. Uma das delícias que eu amei em Campos do Jordão foi os strudels da Struderia Café da Elaine. A gente descobriu por acaso. Passou escrito Struderia. Eu amo a Abstrudel, né? Eu adoro. E eu sempre falava que o melhor Abstrudel que eu tinha comido era lá em Gramado, dentro de um hotel, num hotel que eu fiquei hospedada. Foi o melhor que eu tinha comido na vida. E eu tive que agora substituir por esse da Struderia da Café Elaine, porque é uma delícia. O lugar não é sofisticado, é como se fosse assim, uma confeitaria, várias mesinhas, sempre tá cheio. E eles têm o strudel assim como uns 20 centímetros. Não é um pedaço de strudel, eles fazem um bolinho assim de uns 20 centímetros, de várias coisas, de maçã, que é a que eu mais gosto, mas aí tem maçã com nozes, tem de banana, tem de vários sabores, então você pode ir saboreando outros, né, aventurando outros tipos de strudel. Eles vão cortando ali os pedaços que você quer. Você também pode comprar e levar para casa. A gente fez isso um dia e eu fiquei comendo por 2 dias seguidos esse strudel no hotel. Ai, que vontade agora. Me dá água na boca. Muito gostoso. O atendimento é tranquilo ali. Eles também são bem flexíveis. Eles têm outros doces, como aquele mil folhas. E aí meu genro queria comer mil folhas do cremezinho de confeiteiro e não tinha, já tinha acabado. A moça veio com maior gentileza: olha, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado. Foi achando ali alternativas para satisfazer o cliente. Então eles são muito gentis e muito saboroso. Super recomendo. Struderia Café da Elaine. Fica ali mesmo no centrinho da vila lá, de Capivari. E nós gostamos também muito do restaurante lá da rua principal, né, do centrinho, que chama Esquina do Djalma. É um restaurante que tem uma parte interna, uma parte aberta. Tava lotado no dia que a gente foi. Eu digo, nossa, isso aqui vai ser uma loucura. Eu ficava pensando assim, né? Viajar em família, a gente não dá muito palpite, né, gente? É a família que vai escolhendo e você vai se ajustando. Quando eu vi que o povo sentou naquele restaurante, naquela muvuca de gente, eu digo, vai ser um caos isso aqui. A gente vai ficar 10 horas para ser atendido. Pelo contrário, fui surpreendida. Atendimento excelente, super ágil. E as comidinhas deles super saborosas. A gente nem chegou nos pratos principais, a gente ficou só degustando os petiscos, porque eles têm uma quantidade enorme de petiscos, cada um mais gostoso que o outro. A gente comeu uma barriga de porco, gente. Que delícia! Várias coisinhas a gente pediu, tudo muito bem servido. Tinha também um rapaz tocando e cantando, músicas excelentes, super boa, super recomendo. Vale aí a dica do restaurante Esquina do Djalma. E as crianças, claro, não comeram dos nossos petiscos, porque não tinha nada a ver com eles, né? As nossas crianças são aquelas clássicas. Algumas delas comem quase que de tudo, mas a gente tem uma que come só arroz, carne e batata frita. E, quando muito, um brócolis. Então, geralmente a gente pediu uma carne e arroz e o feijão, quando tem, né? E aí o prato deles era esse, enquanto a gente se divertia ali com os petiscos e as cervejas artesanais deles, que também são ótimas. E você, Lilian, que dicas que você dá de onde comer em Campos do Jordão? Bem, depois de ficar com água na boca e de dizer para você, olha como é que é legal, né? Você conversar com outras pessoas que viajaram, às vezes, para a mesma cidade. Eu não conheço nenhum dos 3, né? Já fui lá várias vezes, não sei se esses restaurantes são novos ou se já são antigos, mas já anotei aqui a dica. Eu também amo strudel, meu marido também ama mil folhas, strudel, então já entrou aqui para dica. Eu não gosto muito daquela rua principal dali, porque mesmo a gente não indo na alta temporada, é isso como você falou, geralmente muito cheio, muita gente, porque é gostoso, né? Até que tá naquele lugar, ver aquela badalação, lugar onde tem cerveja lá também é sempre muito procurado e tal. Então eu vou dar aqui 3 dicas. Uma delas o restaurante se chama Só Queijo, tá? Ele não fica ali no centrinho, ele fica numa ruazinha, até que é uma rua próxima, mas numa casa mais bonitinha, assim, um pouquinho mais afastado. E ele é especializado em fondue, tá? E é um restaurante bem elegante,
Mas ele é um preço um pouquinho mais pro caro, mas nada assim exageradamente caro, não. E ele tem uma coisa interessante que é assim, logo que você chega, eles trazem uma baguete inteira, quentinha, e uma tábua com vários potinhos com umas moussezinhas, umas coisas para você ir comendo com esse pão. Mas, gente, aquela baguete gigante, quentinha, com as pastinhas para você ir comendo, já é assim uma entradinha super gostosa. E depois vem o fondue, você pode escolher do que você quer, e é muito gostoso também, bem saboroso. Esse restaurante, o ideal é também você fazer reserva, ou então você chegar lá, tipo assim, na hora que tá abrindo, 7 horas, 7h30, porque senão depois é complicado, você vai ficar esperando um tempão para poder sentar para jantar. Ultimamente, a gente não tem jantado, tá? A gente tem preferido almoçar e depois no final do dia fazer um lanche. Então, a outra dica que eu trago é de um restaurante muito conhecido, ele já existe em Campos do Jordão há anos e anos, que se chama Pastel do Maluf. Ele agora já tem, inclusive, como se fossem 2 casas. Uma fica quase em frente à outra. O pastel é imenso, é muito cheio de recheio. Então, se você pede o pastel de carne moída, ele vem abarrotado de carne moída. Se você pede de queijo, ele vem com muito queijo. E é praticamente uma refeição. Então, já teve algumas vezes da gente ir e na hora vamos dizer assim, do jantar, ao invés de jantar, a gente comer um pastel lá no Pastel do Maluf, porque vale por uma refeição. E a terceira dica remete, na verdade, a um tipo de passeio que eu adoro fazer, que é o bate e volta, tá? Então, a terceira dica é um restaurante que não fica em Campos do Jordão, tá? Ele fica em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidadezinha muito próxima de Campos do Jordão, e o restaurante se chama Arco-Íris. Santo Antônio do Pinhal fica a 16 quilômetros de Campos do Jordão. Então você vai para almoçar, assim, na maior tranquilidade. Esse restaurante, ele é conhecidíssimo por quem vai para essa área, né? Para quem vai a Campos do Jordão e tal. É meio que um restaurante instagramável, como se diz atualmente, né? Ele fica na estrada, você passa por uma porteira assim e ele tem um lago cercado de árvores de plátano, né? Então, aquelas árvores são assim uma moldura para aquele lago, porque elas ficam das mais variadas cores, né? Amarelo, laranja, cor de telha. Ele é como se fosse uma casa de fazenda antiga. Tem uma varanda bem grande, coberta. Uma das varandas fica para o lado da casa e a outra varanda fica para os fundos da casa. E nessa varanda dos fundos tem uma cachoeira, uma cascatazinha, também super bonitinha. E a área imensa, em volta desse lago, também tem cadeiras com ombrelones, mesas e cadeiras com ombrelones. Você pode escolher aonde você quer fazer a sua refeição. É muito bonito, ele é especializado em trutas, tem truta com pinhão, tem truta com isso, truta com aquilo, tem as mais variadas coisas e é delicioso. Nós gostamos muito de ter conhecido. Muito próximo a ele tem um outro restaurante chamado Dona Pinha, que é muito também visitado por quem... Quer dizer, ele é muito indicado por quem visita a cidade. Nós só fomos conhecer ele pelo lado de fora no caminho que a gente estava de ir para o Arco-Íris. Mas eu acho que deve ser muito bom, muito fino, pareceu o ambiente, tem um chefe, então parece que é uma cozinha assim, muito focada na gastronomia contemporânea, mas com ênfase em produtos locais, como é o caso do Pinhão. E ao lado do restaurante Arco-Íris, tem um outro parque que eu recomendo, e lá tem um restaurante também. Ele se chama Jardim dos Pinhais Ecoparque. Ele tem uma pegada tipo do Parque Amantiquir, tá?
São mirantes, trilhas, jardins temáticos também. A vista da Serra da Mantiqueira é maravilhosa. E esse restaurante, que esses parques todos lá é uma montanha, né? Então ele fica num determinado nível, todo envidraçado. Então você senta para fazer a sua refeição, admirando aquela paisagem e tal. Nesse também a gente não chegou a almoçar. Mas assim, algumas pessoas amigas que são de São Paulo e que frequentam muito por ali, super indicaram. Tanto o Dona Pinha como esse do Jardim dos Pinhais Ecoparque. E nós tivemos a oportunidade de almoçar no Arco-Íris. E eu também tenho ótimas dicas de bate e volta. Nós fomos para São Bento do Sapucaí. A primeira dica é ir até a Pedra do Baú, fazer uma das trilhas e depois, dali, seguir para almoçar no restaurante Trincheira. Nós fomos à Pedra do Baú, estava muito nublado no dia, mesmo assim foi um passeio muito legal. As crianças se divertiram. Eu aqui quase morri, porque as crianças... É difícil segurar a criança quando elas estão descobrindo um negócio muito diferente, né? Então elas foram subindo ali, nós fizemos a menor trilha e mais simples, mas mesmo assim tinha uma subida, um monte de pedra e assim, ao lado era uma montanha, um precipício. E eu toda hora achava que um ia cair de lá. Mas foi legal, porque as crianças se divertiram bastante. Depois a gente desceu também para uma parte onde tem uma pista de voo livre e também tem uma vista muito bonita. E como é bem alto, a gente vê algumas araucárias no topo da araucária. Coisa que a gente só olha de baixo para cima, né? A gente via de cima para baixo. Então era muito interessante, pertinho da gente. Foi uma experiência bem legal. Nós saímos desse local da Pedra do Baú, que é muito bonita, né? Lindo demais. Você vai caminhando ali pela estrada e vendo a Pedra do Baú. Nós fomos para o restaurante Trincheira, onde a gente almoçou e ele fica dentro, na mesma área da Pousada do Quilombo. Na verdade, é um complexo. Esse restaurante é parecido como esse que você falou. Ele é todo de vidro em volta, né? Muito bonito. Tem aquela vista linda da Serra da Mantiqueira, a vista da Pedra do Baú. Então, é deslumbrante. E, ao mesmo tempo, ele tem um monte de atrações que as crianças amaram. Primeiro tem uma ponte, dessas pontes suspensas, ponte móvel, assim, aquela ponte que você vai andando e balança. É longa, bem longa, longa, longa. As crianças foram e voltaram, se divertiram ali. A gente tirou foto, né, fez farra, aí pega o fundo com a Serra da Mantiqueira, muito bonita. Também tem uma parte de balanços, também tem tirolesa, arvorismo. E eles até têm um local, assim, que é descida, encosta do morro, assim, descida, mas que lá embaixo é seguro, né? Não vai para nenhum precipício. Eles põem uma caixa cheia de papelão para a criançada escorregar. Meu Deus, as crianças se esbaldaram com aquilo ali. Desceram, queriam fazer skate, descer de pé, né? Claro, o Henrique, né? Claro. Menino é desse jeito, né? Desafiador. Aí a Bia também quis, a Manu também quis, e aí foi aquela história de quem é que conseguia chegar lá embaixo descendo de pé no tal do papelão. Foi muito divertido. Enquanto isso, a gente também se divertiu com a gastronomia. Muito gostosa a comida do restaurante. A gente começou com brusquetas. Que delícia! Pedimos vários tipos de brusquetas, muito boas. Pratos, cada um pediu um prato diferente até para ver, né? Eu pedi uma truta, que estava também saborosíssima. Todos os pratos muito gostosos. Outra atividade que eu super recomendo e que é imperdível para quem principalmente aprecia vinho é visitar a Vila Santa Maria, que também é ali, na mesma cidade, São Bento de Sapucaí. Eles produzem vinhos de colheita de inverno, aquele da dupla poda, né, que está sendo produzido hoje no Cerrado, né, aqui em Brasília, inclusive. E o lugar em si é lindo, muito bonito, toda a construção muito charmosa. A plantação do vinhedo é todo na montanha, então você vê aquela escadinha assim, né, do parreiral, de vários lados, muito bonito. Eles produzem os vinhos Brandina e a experiência é muito bonita no lugar. Você tem várias opções ali, só fazer a degustação
os vinhos. Você também pode fazer o almoço, que é feito em 5 passos, muito saborosos. A comida foi deliciosa, a gente almoçou lá nesse dia. Você pode optar se é harmonizado ou não. E toda a experiência é muito bonita. As crianças também gostaram muito, que tinham vários montes, né, assim, com declínio. Eles subiam, desciam aquele escorregando e fizeram a festa lá. É muito bem decorado, tem riozinho, é bonito conhecer a adega deles. Então é um bom passeio daquele que você vai de manhã, tem que reservar, lembra bem. Você vai de manhã, faz a degustação, se quiser almoço ou não, faz um passeio por ali, que o ambiente é muito bonito. Se você não quiser almoçar, você pode só comer. Você tem as opções das tábuas de queijos com vinho e tem as opções das brusquetas com vinho. Então você pode optar, tem ambientes diferentes para isso, bem legal. Eu gostei muito, super indico. Vila Santa Maria. Impressionante, né, Silvinha? Como é que é gostoso, porque você tem a cidade de Campos do Jordão, né, com N atrativos, e você tem no entorno também, né? Quer dizer, Santo Antônio do Pinhal é uma cidade que vale a pena você dar uma voltinha no centro e tem essas 3 atrações que eu falei. Você está falando, né, de São Bento do Sapucaí, que a gente até tentou ir. A gente saiu de Santo Antônio pensando em ir para São Bento, uma estradinha muito bonitinha, mas aí começou já a escurecer, a gente achou que não ia valer a pena chegar até lá, voltamos do meio do caminho. Mas agora, com essas dicas que você deixou aqui, da próxima vez, com certeza eu vou sair direto de Campos do Jordão para ir fazer um passeio bate-volta a São Bento e poder explorar, né, uma outra região que eu não conheço também. Bem, gente, um aspecto que, assim, sempre me chama atenção, né, é que Campos do Jordão, ela é muito bem estruturada para o turismo, né? A gente tem essa avaliação, né? Tem muitas pousadas, hotéis, como a gente já falou, desde coisas lugares luxuosos até lugares mais simples, e também espalhados por várias regiões da cidade. Tem no centro, tem em bairros próximos, né? Muitas opções de restaurantes, cafés, cervejaria, bares, chocolaterias. Além disso, tem um comércio muito variado, incluindo lojas de artigos de couro, para quem aprecia. Eu comprei uma vez um casaco de couro e depois de um tempo a gente avalia que era couro mesmo, né? Porque comprei já, sei lá, tem mais de 12 anos, o casaco tá perfeito. Então é um lugar que vale muito, assim, tem muita coisa interessante. E você, Silvinho, o que você achou do turismo? Você concorda com o que eu tô falando? Você também teve essa avaliação? Como é que você viu? Olha, a cidade é bem gostosinha, né? Eu achei a cidade bem limpa, porque com aquela gentarada eu não vi uma sujeirinha no chão, um papel no chão, então muito, muito gostosinha mesmo, bem cuidada, né? Tem muitas atrações, quer dizer, você não precisa ficar ali naquele centrinho muvucado, você pode procurar atrações diversas. As atrações todas são bem organizadas, eles estão preparados para receber muitos visitantes, né? E o que eu acho que ela é uma cidade assim, bem adequada para as diferentes faixas etárias. Eu acho que jovens, a gente vê que tem algumas atividades para jovens, eu vi muitos jovens lá. A cervejaria também, tem uma cervejaria bem famosa lá, estava lotada de jovens. Então eu acredito que tem assim, tanto para jovens, como para crianças, como para adultos, como para nós 60 a mais, agrada a todos. A única coisa é essa, é você decidir quando é que você vai, né? Se você não gosta de muito movimento, muita gente, julho não é a melhor época, mas é uma cidade que eu acho que tem que ser conhecida. É diferente de tudo no Brasil, acho que vale a pena conhecer, sim. Bem, gente, nós estamos chegando ao final, né, do nosso episódio sobre Campos do Jordão. Esperamos que você, nosso ouvinte, tenha gostado de saber, né, as atrações, o que fazer, onde comer, onde se hospedar. E nós temos um pedido para você. Depois que você ouvir esse episódio, você enviá-lo para suas amigas. Quem sabe elas se animam também para conhecer Campos do Jordão no Natal, né, uma época que a cidade, como eu já falei,
se prepara para receber os turistas de uma forma meio temática, né? Na primavera e no outono, que a cidade também fica muito bonita. E não esqueça, toda vez que você compartilha os nossos episódios, o Google entende que o nosso conteúdo é relevante e mostra para um número maior de pessoas. Não sei se vocês sabiam disso. Pois é isso mesmo. Compartilha, curta, comente. E se você ainda quiser falar com a gente, que a gente vai amar, ou quiser enviar alguma sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com ou uma mensagem lá pelo direct no Instagram. Nós vamos adorar receber seu feedback também. E não se esqueça, temos mais de 45 episódios já publicados que você pode ouvir a qualquer momento e a cada 15 dias a gente está trazendo para você um episódio novo. Encontramos com você daqui a 2 semanas. Um abraço e um beijo no coração. Outra coisa que eu adorei de lá é que no sábado, ou era na sexta agora, acho que eu não sei se eu disse, se eu tô acertando o dia, tem uma feira de cidade, feira de alimentos na rua. Então, tomando café, a gente assistia as coisas que aconteciam lá na feira, e eu já gosto de uma feira, achei super interessante a experiência.